cumprimentar o professor de novo. Então, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui no nosso encontro de psicologia. Vou ler o currículo do professor Fábio Belo para vocês, então. O professor Fábio é graduado em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em psicologia na área de concentração e estudos psicanalíticos pela Fafiche UFMG, doutor em literatura brasileira pela Fale UFMG, professor da UFMG e lidera o grupo de pesquisa Psicanálise Política. Suas pesquisas visam fazer dialogar as teorias de Jean Laplanche e Donald Winnicott. Possui 2 projetos de pesquisa em andamento. O primeiro versa sobre psicanálise e feminismo. Inclusive está acontecendo um grupo de estudos sobre feminismo negro na internet, não é isso? Não. E o segundo é sobre as finalidades do processo psicanalítico. Mantém o projeto de extensão, conversas virtuais sobre psicanálise. Tem um canal no YouTube que hoje é o meu Google para dar aula. Quando eu tenho dúvida de Freud, é lá que eu vou. É bolsista Produtividade em Pesquisa, CNPq nível 2, e autor do livro Clínica Psicanalítica Online pela Zagadona em 2020, e vai falar para a gente hoje sobre psicanálise online. Então, professor, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Ismael. A palavra é sua. Obrigado pelo convite, pelo carinho, né? É sempre bom circular, né, pelo Brasil. Engraçado que uma das vantagens, né, sem ser cínico, né, gente, assim, mas que é terrível que a gente está vivendo, mas sem dúvida nenhuma é uma coisa que a pandemia tem nos trazido, é a possibilidade de mais comunicações online, né, de mais rede à distância, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas a possibilidade desses encontros virtuais à distância, de fato, trouxe mais vínculos, né, à distância. Então, é uma honra estar aí no interior de Minas, né? Ontem eu estava em Cajazeiras, né, no sertão da Paraíba, né? Hoje eu estou, né, em Minas. Então, assim, eu gosto dessa circulação, fico feliz por poder circular e pelo acolhimento. Então, estou à disposição de vocês. Vou falar um pouquinho, seguindo o índice do livrinho aqui, está publicado pela Zagodoni, Clínica Psicanalítica Online. Tem no site deles, né, tem para vender. Eu não conheço outras possibilidades, mas no site deles é fácil de encontrar. Eu vou falar um pouquinho e daí abro para as questões de vocês, mas também fiquem à vontade para me interromper, a gente vai conversando. A ideia é sempre uma conversa mesmo. A ideia do livro, claro, ela já estava sendo esboçada há muito tempo, né, na clínica. Eu atendo no consultório, né, há mais de 20 anos, e é comum, né, na clínica, todo mundo que clinica sabe disso, em alguns momentos a gente tenha que fazer atendimentos virtuais, né? Anteriormente isso se dava por telefone, né, assim, telefone fixo, sou dessa época ainda, né, da gente conversar, e existiam, enfim, mecanismos de telefone que eram usados, inclusive, para grupos de apoio contra o suicídio, né. Foi a minha primeira grande experiência ainda na graduação em psicologia, no CVV, né, que é um programa aqui de Belo Horizonte, do Brasil todo, mas, enfim, em Belo Horizonte o CVV é atuante, no Centro de Valorização à Vida, que nem precisava ser psicólogo, era estudante de psicologia, e a gente atendia casos de emergência de ideação suicida por telefone fixo, né? Então, assim, e era um serviço que só para aquele acolhimento, uma palavra, uma escuta, eu acho que já tinha, acho não, tem um efeito e muito importante sobre a pessoa que está querendo se matar, né? Então, você vê que é um serviço que nem envolve imagem, só envolve voz, e que é possível haver algum tipo de atendimento. Claro que a gente não está falando de psicanálise, a gente não está falando, né, de clínica ainda, propriamente dita, mas é um acolhimento psicoterapêutico, acho que deve ser considerado, né?
durante a pandemia, a gente se viu obrigado de alguma maneira, a retomar os atendimentos online, né, caso a gente quisesse manter o consultório. Então, muitas pessoas, inclusive aquelas que eram muito resistentes ao atendimento à distância, tiveram que se haver com isso, tiveram que passar a atender, e isso fez com que eu acelerasse a escrita do livro para a gente pensar no qual que é o enquadre, efetivamente, Ismael, assim, que me interessa é pensar no enquadre que dá para fazer no online, né, com Skype, com WhatsApp, com essas ferramentas do atendimento online. Então, assim, a pergunta metapsicológica fundamental que a gente tem que se fazer é possível o enquadre analítico na distância, à distância? É possível manter as condições básicas, fundamentais, para que haja as condições do exercício propriamente dito analítico, né? A interpretação do analista de um lado, mas, fundamentalmente, as condições de possibilidade para associação livre, desimpedida, né? Sem compromissos de invasão da realidade externa por parte do paciente, né? A gente consegue garantir essa associação livre? A gente consegue garantir a escuta flutuante do analista? A gente consegue garantir a interpretação e o efeito da interpretação do analista sobre os pacientes? Ou, ainda mais categoricamente, a transferência se institui à distância? Né? A partir dessas questões mais gerais, eu fui escrevendo vários capítulos no livro, que são apontamentos iniciais mesmo, né? Assim, queria colocar o livro realmente para debate, para conversar, porque penso já em escrever a segunda edição com vários comentários que tenho recebido, né? Outros artigos que eu tenho lido, porque é um tema novo, né? Existem, obviamente, textos desde a década de 70 sobre psicanálise online. Um dos textos mais antigos é o do Bruce Fink, né? Atendimento por telefone, né? Que é do campo lacaniano, que é, de maneira geral, um campo bem resistente à análise à distância, mas um dos primeiros textos é do Bruce Fink, análise por telefone, né? Que ele é um analista americano, e o estilo de vida norte-americano, ele exigia já desde muito cedo que os analistas se adaptassem ao método à distância, o estilo de vida americano, né, de pacientes que se mudam muito de um estado para o outro, de cidade para outra, né, cidades muito grandes também, onde a circulação é muito difícil, né, demora muito tempo de circular na cidade, e os pacientes fazem análise por telefone, por Skype e tal. Muito bem. Então, essas são as perguntas iniciais, são as condições iniciais para uma reflexão psicanalítica. Quais são as condições metapsicológicas do enquadro, né? É possível, aí, a partir de uma perspectiva laplanchiana, que é o autor que eu estudo, Jean Laplanche, é possível fabricar isso que é a tina, né? Fabricar, né, esse espaço fechado, né, a partir do qual e no qual o processo primário vai se compor, ele vai se instituir, né, dentro dessa tina, né, que a análise faz, né, um barril, né, que é o próprio aparelho psíquico, reproduzido no espaço analítico, que o processo primário tem que se acontecer. Né? O espaço analítico é como o espaço do sonho. Né? Portanto, é possível isso? A princípio, Ismael, assim, na minha experiência, eu tenho visto que sim, tá? Clinicamente falando, eu acho possível, acho que tem acontecido análise, tem acontecido encontro terapêutico. Não deixo de sentir, como a maioria de nós, né, absoluta, que tem uma diferença, que o encontro presencial é melhor, é melhor. E isso também tem que ser algo de investigação. Por que é tão melhor o encontro presencial, né? Por que ele é tão bom se comparado ao encontro à distância? Para além do óbvio, né? Assim, para além de não ter interrupção na chamada, da minha voz ser mais audível, né? Da gente entender melhor a prosódia da linguagem. Então, para além dessas coisas óbvias, né? Inclusive
pouco óbvias, mas que a gente sabe que está lá. Olfato, né? A audição muito precisa, né? De pequenos ruídos do corpo, da voz, né? Mas também essa coisa do olfato, que aparece, mas que a gente não percebe, né? Enfim, por que que o presencial é bom, né? Uma pergunta que eu fiz na aula essa semana, a gente tá tendo uma disciplina sobre psicoterapia online, né? E também sobre psicanálise online, foi justamente essa, né? Se o paciente cabe na tela do computador. Isso. Quanto a gente perde, porque que há perda, eu acho também que é inegável, né? Claro, né? Desses elementos perceptivos, que são importantes para a transferência, inclusive. Muito, né? Do cheiro ao ruído, do gesto, sabe? Do corpo, como ele se movimenta. Enfim, são percepções pré-conscientes, né? Mas que entram no jogo, né? E cá para nós, assim, tem a ver com a nossa constituição amorosa mesmo, né? A transferência é a reedição de relações amorosas muito precoces, né? Então, a nossa constituição amorosa é muito presencial, ela é necessariamente presencial. Então, retomar isso é fundamental para a análise, mas é indispensável? Em que medida? Então, assim, a primeira coisa que eu quero sugerir, né, para o pessoal que está estudando, que está pensando nisso, vamos fazer pesquisa. A gente agora, durante a pandemia, a gente está sendo obrigado a isso, está sendo, né, levado a isso com força total, então vamos aproveitar esse momento e colher as informações, né, colher aquelas impressões que os analistas vão ter, que os analisandos vão ter, e fazer pesquisa, como a gente está fazendo, para ver quais são as diferenças, quais são os limites, né, quais são os problemas dessa modalidade de análise. Bom, inicialmente, eu começo o livro falando de uma certa virtualidade que a própria análise começa, efetivamente, né? A psicanálise começa muito virtual, no sentido das trocas de carta entre Freud e o Fliess, né? A ideia de uma análise à distância está presente também na supervisão que o Freud faz com o pai do pequeno Hans, né? No início da análise da criança, né? Enfim, primeiro caso de análise infantil foi conduzida pelo pai do Hans, né? Supervisionada pelo Freud. Então, a primeira supervisão clínica, né? De análise infantil foi uma supervisão à distância. Então, a análise, ela já, desde o seu início, está marcada um pouco por essas vivências virtuais, né? Mas, óbvio, né, sempre também com essa exigência do Freud do encontro presencial, né? Mas é bom lembrar que essa história, desde o iniciozinho, né, está marcado pelo virtual, tá? Quais são os riscos, assim, nas pesquisas que eu fiz, né? Existem alguns riscos da análise virtual que eu acho que é importante a gente retomar. O primeiro deles é a questão da privacidade, tá? Isso tem que ser explicitado para os pacientes, né? Eu sou psicólogo também, além de analista, né? Então, é muito importante que a gente converse com o Conselho Federal de Psicologia, esteja atento às regras, né, do atendimento online. E um dos riscos, né, está muito bem explicitado pelo Conselho Federal, com relação à privacidade. Isso vale para a gente também. Gente, entrou na internet, não há privacidade. Não existe privacidade. Isso não existe. Tá? Nem fora da internet hoje em dia. Se você está com o celular no bolso, não tem privacidade. Não existe privacidade. Então, se você está sob área coberta de satélite, não tem privacidade, tá? Conectado, transmitindo imagem, som, não tem privacidade. Você pode colocar antivírus, pode usar programas especiais, etc. Mas, assim, privacidade, a prova de hackeamento, a prova de invasão, isso não existe na internet, não, tá? Então, os analisantes têm que saber disso, os analistas têm que saber disso, isso é um acordo que a gente vai tomar
todos os cuidados possíveis, né? Antivírus, privacidade da casa, né? Vai fechar os quartos, vai usar fones melhor com fone, né? A privacidade com relação aos vizinhos, né? Para ouvir aqui o paciente, enfim. Mas a gente sabe, essa conversa via internet pode vazar a qualquer momento, né? Por qualquer razão, né? Nada garante que a Microsoft Teams, né, por exemplo, não grave todas as conversas, não esteja usando essas conversas, inclusive para mandar esses dados que a gente está falando para as grandes corporações venderem mais produtos de acordo com as conversas que a gente tem aqui. Nada disso está garantido, tá? A Google faz isso há muito tempo, a Microsoft faz isso há muito tempo, o Facebook faz isso há muito tempo. Ele está ouvindo o tempo todo para capitalizar através de grandes algoritmos, né? Isso que a gente fala o tempo todo, está conversando e tal. Então, vamos deixar bem claro isso. Ah, eu uso um super programa que tem antivírus e não adianta, tá? Conectou, já era. Tá bom? Mas claro que é possível alguma privacidade, claro que, né, a gente tem que controlar também essa coisa persecutória de que a gente vai ser ouvido e que o Google vai, né, dominar tudo, enfim, né? As contraindicações já marcadas também pelo Conselho Federal de Psicologia, eu acho que valem muito para a psicanálise, né? Pessoas que sofreram um grande abuso virtual pela internet, né? Eu acho que é casos complicados de atender, né? Crianças, também a gente está começando a mapear um pouco como que vai ser a análise com criança, mas dificilmente a gente vai conseguir fazer a análise com uma criança isolada dos pais, né? Imaginem, uma criança de 2, 3, 4 anos lidando com dispositivos, né, como computador, o iPad, sozinho, o celular, não é adequado, é perigoso, não convém, né? Além da falta ainda do manejo comunicacional através do gadget, né, do dispositivo eletrônico. Então, com criança é difícil. Pacientes mais graves, há uma contraindicação, porque o manejo clínico é mais sensível, mas eu não apostaria tanto assim nessa contraindicação, não. Eu acho que é possível, né? Acho que dá para atender, é possível conversar, mas é preciso um cuidado suplementar. Assim, não dá para ir, né, com pacientes psicóticos, pacientes esquizoides, pacientes muito deprimidos, pacientes com ameaça de suicídio muito grave. Você acreditar que o atendimento à distância ele é igual ao atendimento presencial, né? Não é, sabe? Assim, você precisa realmente ter mais cuidado, ter um certo tipo de investimento maior nesse tipo de paciente. Mas não chega a ser uma contraindicação, a meu ver, tá? Assim, para mim, acho que é possível, desde que você tenha um cuidado mais redobrado, tá? Obviamente, as contraindicações, elas são pragmáticas também, né? Quando o paciente, por exemplo, não tem privacidade, né? Não tem capacidade de privacidade, ou não tem internet adequada, não tem, enfim, um espaço onde ele vai poder falar das suas coisas sem ser invadido pelos outros, né? O analista também, se o analista não conseguir manejar bem o celular, o computador, se ele não sentir conforto nessa situação, ficam suspensas as possibilidades, né, da análise, né? Então, essas são as contraindicações que eu mais pesquisei, que os textos têm trazido com muita frequência, tá? O pagamento, né, continua virtual, assim, ele pode ser virtual, tanto na análise presencial quanto na análise virtual, então isso não é um impedimento hoje em dia, porque é possível transações financeiras não presenciais. Há um fetiche, né, muito frequente no campo lacaniano, principalmente, que a gente tem que receber em dinheiro, né, para dar valor à análise e tal, mas me parece mais fetichismo do que propriamente dito, assim, uma questão real, né, de, não, tem que ser em dinheiro, tem que ser em espécie.
mas é muito possível que haja pagamento online, né? Quais são as vantagens? As vantagens mais evidentes é a questão da distância mesmo, né? Na medida em que é preciso distanciamento social por conta da pandemia, ou antes da pandemia, um distanciamento que impedia que o analisando viesse até a clínica presencialmente, essa é a principal vantagem, né? De que no meu consultório, na minha experiência, Ismael, acontecia com muita frequência, ainda acontece, do paciente, por exemplo, mudar para outro país ou mudar para outro estado do Brasil e não encontrar analista ou não confiar ou não querer mudar de análise, né? Tipo assim, pô, a gente está junto tem 3 anos, né? Uma análise já longa, pô, vou mudar de analista aqui no Canadá ou na Austrália e não vou procurar, vou manter a análise, e aí a manutenção da análise é uma grande vantagem, eu acho, né? Nesse sentido de o vínculo está estabelecido, já tem uma relação transferencial, né? Já tem confiança, né? Que não vale a pena quebrar por conta disso. E às vezes porque não tem analista. No caso do interior de Minas, por exemplo, tem uma paciente do interior, né, de Minas ou enfim do Brasil, achar um analista no interior é muito difícil, né? E às vezes é complicado fazer a análise na cidade do interior, com o analista ali do seu lado, né? Vocês que vivem numa cidade um pouco menor, né, que Belo Horizonte, com essas megalópolis e tal, vocês entendem, né, e pensam nisso, né, com frequência, né? Mas essa eu acho que é uma vantagem, né, uma das vantagens importantes, né? Trocar de analista é sempre uma questão que a gente fica meio questionando se vale a pena, se não vale, né? Do ponto de vista pragmático, o tempo da sessão continua, o enquadre continua, né? Então, a princípio, eu sou laplanchiano, né? Trabalho com tempos fixos, né? Isso vai valer também para análise virtual. E é muito frequente que, durante a análise online, às vezes o enquadre ele se quebra, porque o paciente ele se sente um pouco à vontade para escrever no WhatsApp, para mandar um vídeo, né? Quando a gente está online, aparece muito da vida privada do paciente, que no consultório não aparecia. Então, aparece o animalzinho, aparece o gato, aparece o cachorro, o filho invade, né? A mãe bate na porta, né? Enfim, tem uma série de invasões aqui que a gente precisa reforçar o enquadre, tanto com relação ao tempo, quanto com relação ao espaço do enquadre. Então, ó, estamos na análise, tenta fechar a porta, tenta, né, determinar esse tempo. Então, a mensagem de WhatsApp veio no momento inoportuno, fora da análise. Ó, não, legal essa mensagem, mas a gente vai trabalhar essa mensagem na nossa sessão, tal horário, tal dia, né? Então, assim, lembrar que é virtual, mas não é sem um espaço fixo, não é sem esse enquadre, né? Então, sempre chamar para o enquadre, sempre chamar para essa lógica. Um detalhezinho banal é quem inicia a chamada, né? O analista ou o analisando, né? Existem aplicativos interessantes, um é um gratuito que chama Whereby, que é uma sala virtual que o analista fica lá e os pacientes chegam e batem na porta, né? E aí, quando ele puder atender, ele clica e o analisando entra na sala, né? Então, pode ser, assim, esse tipo de aplicativo, ou eu recomendo que seja sempre o analista a fazer essa chamada, porque o analista pode estar atendendo, pode ter tido algum tipo de atraso, né? Mas, claro, isso é sempre comunicado, né, entre o paciente e o analista, tá? Uma outra vantagem super importante do online é a capacidade de supervisão que aumenta em centros de formação que antes não era possível. Eu li uma pesquisa, Ismael, fiquei muito impressionado, de analistas na China,
que, graças às tecnologias de informação à distância, puderam fazer sua formação, né? É impossível que um analista chinês saia todo mês, por exemplo, para ir para a Califórnia fazer formação em psicanálise. Impossível, impossível. Então, assim, precisa estar lá toda semana estudando, atendendo, fazendo supervisão clínica, né? Se você não fizer isso à distância, é impossível formar analista na China. Impossível, não tem como, né? Então, assim, é muito vantajoso, assim, tem muitas vantagens que a gente não pode desprezar, né? Tanto fazer análise na China, né? Esses analistas chineses, né? Fazem análise com analistas americanos na Califórnia, de maneira geral, e recebem supervisão desses grupos, também da Califórnia. Se não fosse assim, é impossível, né? Eles teriam que viajar e ficar, tipo, 2 meses, mas, sabe, ficar 2 meses na Califórnia, fazendo análise todo dia, supervisão, é desgastante, muito caro, né? Meio que inviável, assim, para a maioria das pessoas, né? Então, acho que já vou emendar uma pergunta aí. Como é que você entende a incidência desse novo cenário online nas questões de formação? Como é que você enxerga o impacto disso? Como você acha que isso vai impactar a médio prazo? Muito bom. O que eu tenho visto, assim, no cenário pandemia, principalmente, é um incremento dessas trocas, né? Possibilidade, assim, de visualização, porque eu acho que não estava muito visibilizado, curiosamente, né? Eu acho que era tipo assim, os professores, formadores, também não disponibilizavam muito essa possibilidade de ser virtual. Então, assim, nossos grandes professores, né, principalmente nos grandes centros, né, São Paulo, Rio e BH, eles não disponibilizavam essa presença online, né? Quando eu queria fazer um curso, ou, enfim, participar de um encontro, né, com os meus colegas da USP, da UFRJ, que são os colegas que realmente eu mais troco, era sempre presencial. É raríssimo, era raríssimo. Antes da pandemia era raríssimo. Banca, né, curso, mini curso, congresso, que não passasse pelo presencial. Então, assim, 2 vezes, sei lá, uma vez por mês tinha que ir para São Paulo, ia para o Rio. Hoje não, né? Hoje, por conta da pandemia, a gente, vamos fazer o congresso online, vamos organizar aqui, vamos encontrar. Eu acho que isso vai aumentar muito as trocas, vai aumentar muito a possibilidade de formação, que antes era muito presencial, muito marcado pelo presencial, e que vai autorizar, principalmente pela disponibilidade dos centros de formação. Eles não disponibilizavam, porque a demanda presencial era suficiente, do ponto de vista pragmático, Ismael, né? O que chegava presencial era pragmaticamente suficiente, então, assim, não tinha demanda para fazer o online. Hoje, não, o online apareceu e eu acho que criou o mercado também, acabou ficando o mercado que eu acho que vai se manter, mesmo pós-pandemia, tá? Então, acho que temos um mundo novo aí, né? Bom, a gente tem que pensar agora, a partir da metapsicologia, em algumas questões, e aí vou falar disso para caminhar para a conclusão, né? Primeiro, pensar que uma análise à distância, ela necessariamente vai trazer coisas que a análise presencial não traz. Assim como a análise presencial traz coisas que a análise à distância não traria, né? A metapsicologia da distância precisa ser pensada, né? O que é o encontro à distância, né? Então, assim, que tipo de fantasia isso mobiliza, que tipo de desejo isso mobiliza, né? Como que a distância está articulada ao nosso modo de vivência, né? Então, tem um capítulo no livro que eu falo, né, explicitamente sobre a dinâmica da distância, né? E nessa dinâmica da distância e do virtual, uma questão que é super importante, que vai aparecer muitas vezes nas discussões que eu pesquisei,
a presença ou não da imagem, né? Porque é uma possibilidade de fazer a análise sem a imagem, né? Esses dispositivos que têm a imagem, né? Eles são uma possibilidade só, mas como eu falei, o telefone fixo e a carta eram os mecanismos iniciais do virtual. Isso pode permanecer, inclusive. É possível fazer toda uma análise sem ver o paciente? Sem ver a imagem do paciente? Isso é possível? Quais são as consequências disso? Né? Tem um conto que eu trabalho aqui num determinado momento do livro, um mini conto, né? Que a analista ela marca a sessão pelo telefone, e daí é muito educada e tal, mas aí quando a paciente chega no consultório dela, presencial, e ela entra na casa, né, era na casa da analista, o consultório, a analista sai do consultório e fala: o que você está fazendo aqui? Isso aqui é uma propriedade privada, de forma muito agressiva. E aí, quando ela se dá conta, a paciente fala: não, a gente tinha marcado um horário, né? E aí a analista, muito constrangida, pede desculpa e tal, mas, obviamente, a partir daí a análise já tinha acabado, né? Já tinha encerrado. E aí a analisanda, ela se coloca a questão: será que ao telefone, por não ver que eu era uma mulher negra, ela consegue ser solidária, acolhedora, tranquila, mas ao me ver, a minha figura presencial, a imagem de uma mulher negra na casa dela, né, ela imediatamente também é tomada, né, pelos seus preconceitos, pela sua violência racista, né, e daí a análise já não é mais possível? Então, vamos tomar esse caso, né, um caso anedótico, mas que eu acho muito importante, né, do que a imagem também do outro produz na gente, do que a imagem, a distância produziria. Então, é esse tipo de questão metapsicológica que a análise à distância tem produzido, tá? Então, esse é um dos elementos da distância. Um outro, muito frequente também na reflexão sobre a distância, é como que a distância, ela tende a operar num circuito dos afetos que seja para inflacionar os afetos. A gente vê o aumento da saudade, por exemplo, né? do apaixonamento, muito marcado pela distância. Então, lembrem-se lá das cartas do Freud para Marta, né? Quando que eu vou te ver? Né? E essa demora em te ver, e demora muito. Então, a distância aumenta o desejo, aumenta, enfim, a idealização do objeto, né? Mas a distância também, ela produz um efeito contrário, uma redução, um desaparecimento do objeto, né? O exemplo mais notável disso é nas guerras contemporâneas, quando a gente consegue matar milhões de pessoas sem sequer estar, assim, a milhares de quilômetros dela, né? Então, na guerra norte-americana, né, como paradigma, quando você mata com drone, né, vendo, né, de Washington, né, o seu drone no Iraque, e operando um drone no Iraque, a partir de Washington, quando você aperta o botãozinho lá para sair aquele míssil, né, e matar centenas de pessoas, você não está matando pessoas, você está jogando um videogame. Então, assim, a distância operou um certo tipo de denegação afetiva tão radical que parece que você não está mais conversando com alguém, que você não está se relacionando com pessoas humanas, nesse caso. Então, assim, são só 2 exemplos para ver que a distância não é sem efeito sobre os afetos. Existe afeto que é mobilizado, né, pela distância. Uma das questões também que eu exploro num capítulo é a questão do divã, né? O divã, obviamente, fica suspenso, né, em análise à distância, né? Ou não, porque alguns pacientes, engraçado, eu tenho alguns pacientes que já estão no divã há muito tempo e tal, que
chegam, ligam o celular, deitam, aí deita na cama, coloca o celular aqui atrás, né? E meio que mimetiza a posição do divã, né? Então, acontece de tudo, gente. Ou outros pacientes que também estão no divã e falam assim, olha, não vou ligar a imagem, eu quero ficar no divã, então vou ficar sem imagem, né? Toda a discussão do divã, que é enorme, né, ao longo desses 100, 120 anos de análise, a gente está discutindo para que ele serve, qual que é o uso do divã, quem que vai para o divã, quando que vai para o divã, enfim, existe uma discussão gigantesca sobre isso, mas vamos lembrar o início da história, né? O Freud simplesmente instituiu o divã porque ficava muito cansado de trabalhar o dia todo olhando e tendo que controlar, né, suas expressões faciais, né, tendo que controlar o bocejo, fechar o olho um pouquinho, né? 8 horas atendendo o paciente todos os dias é muito cansativo, né? Então, o Freud falou, olha, deita aí, me tira do seu campo de visão, mas aí, sem querer, o Freud foi vendo, assim, que tinha muitas consequências interessantes, né? O paciente ficava numa posição passiva, tinha uma renúncia sexual importante implicada no divã, a renúncia escópica, escopofílica, né? Então, o primeiro gozo que o analista vai fazer com que o paciente renuncie, abra mão, é o gozo escopofílico, né? Você não vai me ver, você não vai gozar me vendo, né? Vai para o divã, né? Então, assim, tem uma série de coisas que o Freud nem se dava conta muito bem quando estava propondo o divã, e que a gente hoje sabe é muito importante, né, para um determinado modo de funcionamento da análise. Mas, insisto, não é indispensável. Ele é muito importante para o enquadre, né, principalmente pacientes neuróticos, né, mas não é absolutamente necessário. É possível fazer análise face a face. E até pensar também que o inverso pode acontecer, né? Uma fetichização do divã, como se, né? Se a análise, se toda discussão clínica acabasse aí, né? Exatamente. Não é de jeito nenhum, né? Pode ser face a face, pode ser, né? Enfim, até porque, né, Ismael, assim, com o aparecimento da psicanálise em outros campos, né? No hospital, a psicanálise no hospital, eu acho que é uma das extensões da psicanálise mais importantes que a gente já fez, né? Mostrou para a gente que é possível uma escuta psicanalítica, no mínimo, não estou falando que existe análise no hospital, mas existe uma escuta analítica, que é importante, que não vai fazer uso do divã, né? Então, assim, a gente começa a perceber que tem uma escuta, uma modalidade de escuta, um certo tipo de cuidado, um certo tipo de articulação para isso que eu estou falando, que eu estou chamando de enquadre, né? E aí é que a discussão fica mais densa, né? Nesses últimos capítulos do livro, onde eu falo do enquadre e da tina, né? Propriamente dita, que, enfim, vão ser a discussão que mais me interessa, efetivamente, nisso, né? Nessa questão da análise online. O enquadre, ele tem que ser pensado, então, como condição de possibilidade para fazer a análise acontecer, para essa conversa entre analista e analisando acontecer. Vocês lembram daquela definição clássica do Freud? Nada mais acontece entre analista e analisando do que uma conversa, né? Mas, claro, o Freud está sendo hiperbólico aqui, não é uma conversa qualquer, né? É uma conversa com horário, é uma conversa que tem um preço, né? É uma conversa que tem condições, né? Que tem regras, enfim. Então, é uma hipérbole do Freud, mas que aponta para uma direção, né? É uma conversa. Então, assim, online é possível conversar também, né? E conversar sobre essas mesmas condições, né? A questão que começa a aparecer ao longo da história da psicanálise é que quais são as condições mínimas para a gente continuar chamando essa conversa de análise.
É isso que é o ponto, né? Então, o Winnicott, por exemplo, vai pensar no setting analítico, e o Ferenczi, antes do Winnicott, como um setting que tem que ter uma elasticidade, né? O Sandor Ferenczi, contemporâneo do Freud, vai, inclusive, escrever um artigo fundamental, que eu recomendo a leitura, que é a elasticidade da técnica psicanalítica, né? E eles escrevem esses artigos, o Winnicott e Ferenczi, diante de casos muito difíceis, né? É do caso esquizoide, é do paciente psicótico que o Freud não dava conta de atender, né? Diante desses casos difíceis, a técnica psicanalítica precisou de uma elasticidade, precisou mudar. Então, o analista precisou ser mais cuidadoso, ser mais empático, né? Se adaptar ao paciente, e não o contrário, né? O paciente neurótico, ele que tem que se adaptar à livre associação, ao silêncio do analista, à interpretação pontual, né? É uma conversa muito estranha do analista, né? A querer dar importância, a mesma importância do sonho para o sonho e para um fato que eu considero muito importante. Então, para o paciente neurótico, ele tem que se adaptar a essa lógica do processo primário, a lógica do sonho, a lógica da livre associação. Mas para o paciente esquizoide, para o paciente muito deprimido, para o paciente psicótico, essa lógica da livre associação, ela é muito traumatogênica, ela é iatrogênica, né? Existe uma iatrogenia da psicanálise que traumatiza esses pacientes quando a gente fica produzindo angústia, fica produzindo agonia nesses pacientes que não dão conta da livre associação. Então, o Winnicott e o Ferenczi começam a dizer que o enquadre precisa se modificar e precisa se adaptar a esses pacientes de acordo com as necessidades desses pacientes. Ora, diante da pandemia, diante da impossibilidade do encontro presencial, a elasticidade da técnica, ela é requerida, né? A elasticidade da técnica é inevitável, né? Então, a gente precisa, né, de alguma maneira, recompor o enquadre, né, para evitar perder o contato com o paciente, evitar o fim da análise, né, evitar a perda desse espaço de cuidado, né, que, vejam bem, num tempo de pandemia é ainda mais necessário, né? O espaço terapêutico, o espaço clínico, em tempos de pandemia, em tempos de imprevisibilidade, de uma violência absurda que a gente sofre diante da natureza, esse espaço clínico, ele é mais necessário. Ele é assim, indispensável, né? Eu acredito, né? Para muita gente. Então, assim, é muito importante que a gente saiba e faça pesquisa e continue a insistir na manutenção dos espaços clínicos, dos espaços terapêuticos em tempos de pandemia. Então, preciso pensar na elasticidade da técnica nesse sentido de que não é para parar a clínica no momento onde está todo mundo com muito mais angústia, muito mais ansiedade, muito mais imprevisibilidade. É esse momento que o psicólogo entra, é aí que o analista entra, né? Então, recompor o enquadre para dar conta do mortífero que apareceu, para dar conta enfim, de toda essa maluquice que a gente está vivendo. Pandemia, e no caso do Brasil e dos Estados Unidos, principalmente, o pandemônio político, né? Pandemia sob o pandemônio, né? Então, assim, não bastasse o vírus, há ainda o fascismo a enfrentar junto, né, dessa situação. Então, não ser fetichista com o método, né? Não ser fetichista com o setting, não ser fetichista com a forma de pagamento, o divã, né? O enquadre ele pode mudar, né? Ele deve mudar, principalmente de acordo com esses imprevistos que vão acontecendo. A minha direção é pensar numa metapsicologia do cuidado, a partir dos textos, né, do Luiz Cláudio Figueiredo e do Daniel Kuperman, né, colegas de São Paulo, pensar nessa metapsicologia do cuidado como
um certo norte, né, para pensar o enquadre, é pensar que o analista exerce a função de holding. É o analista, é a escuta do analista que fornece as condições do holding, de continência, né, de conter a escuta, de chamar esse paciente para conversar, de dizer que esse paciente tem um espaço para a angústia dele, para continuar falando dele. Do ponto de vista laplanchiano, o que esse holding produz é esse espaço, vou tentar mostrar aqui, não sei se vai aparecer, é esse espaço aqui que é a tina, que é um desenho que o Freud faz na interpretação dos sonhos. Ele desenha assim, a tina aberta, mas a tina fechada, né? A tina, na verdade, é fechada. O Freud só abriu essa tina, né? Para didática, né? Mas a tina, ela tem esse desenho, é um barril. O que o analista produz, né? É essa tina. E essa tina, que tem o modelo do sonho, né? Ou seja, dentro dela, o processo primário pode ocorrer. Então, dentro da análise, gente, quando eu falo do sonho, ou da lembrança factual, ou do dia a dia com o meu patrão, ou da minha briga com a minha mulher, ou do conflito que eu tive com meu filho, eu estou falando da mesma coisa, no mesmo nível. Então, assim, o processo primário é isso que vem no sonho, é isso que aparece no sonho. Eu tive um sonho semana passada, Ismael, que eu era um passarinho, né? Eu nunca tive um sonho zoomórfico, primeira vez, fiquei muito feliz, apesar de ter sido um sonho muito angustiante, né? Mas dizer para o meu analista, eu sonhei que eu era um passarinho, né? É tão relevante quanto dizer dos meus conflitos, né, na minha família, e o que o passarinho tem a ver com a família, o que o passarinho tem a ver com o amor, é dizer que está no mesmo nível. Mas quem diz que isso é possível? O analista. É o analista que diz, olha, presta atenção no seu passarinho, presta atenção nessa... Olha só o que esse passarinho estava falando, o que ele estava fazendo. Olha só o que você fez nessa situação aqui que você me contou. Você precisou se transformar num passarinho para ouvir isso que você não deu conta de ouvir ali. Então, essa dinâmica só pode ser dada pelo analista. O analista que faz, então, essa função de continência, holding, né, que vai produzir efetivamente a tina, né? Termino o livro, assim, então, né, e a exposição aqui para vocês, convidando a gente a pensar nisso, assim, no que esse online tem trazido para a gente do sexual, da contra-transferência, tem muitas questões ainda, né, para a gente desenvolver. A pesquisa está muito incipiente, ela é muito inicial, né? Apesar de haver análise online há muito tempo, aqui no Brasil, a pesquisa é muito incipiente, vi pouquíssimos artigos, Ismael, dissertação de mestrado, tese de doutorado, não achei nenhuma, achei, Até sim. porque não era de bom tom ficar falando disso nos congressos, nos encontros de formação e por aí afora, né? Exatamente, não era. Tinha uma certa recusa, uma certa... Não, análise online é uma coisa menor, é uma coisa excepcional, e não vamos pesquisar isso não. Então, assim, fomos pegos, né, de calça na mão, né? Vamos correr atrás do prejuízo, mas tem tempo, vamos fazer, agora a gente tem que pesquisar isso, né? As atividades do Serviço de Psicologia Aplicada lá na UFMG, né? Eu estou coordenando a clínica escola da UFMG, então, assim, já voltou, a gente está atendendo online, ou seja, vai aparecer pesquisa, né, em todas as clínicas e escolas das grandes universidades brasileiras, né? Na UFMG já começou, então, assim, meu grupo está atendendo online, né? E daí vão aparecer questões, né? A gente vai ter que pensar nisso junto. Então, meu convite para vocês, assim, meu agradecimento também, né? Pensar nisso junto, agradecer por oferecer esse espaço. Eu acho que a psicologia e a psicanálise, hoje, a gente tem que pensar nessa questão nova que apareceu.
Mas queria concluir dizendo que é fundamental que a gente mantenha esse espaço, né? A gente sabe da importância do nosso trabalho, né? Nós temos uma função muito importante diante da angústia e diante da morte, né? O trabalho do analista, o trabalho do psicólogo é fazer contenção, né, diante do pior, né? Então, nesse momento, a gente não deve recuar, né, nenhum passo, né? É preciso avançar e manter esse campo, né? Fazer a manutenção dessa tina, desse espaço clínico, né? A partir da psicanálise, a tina do processo primário. Então, o meu convite é esse, e eu acho que, né, é muito bom a gente poder discutir isso publicamente. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Nossa, muito legal. Michele, não estamos te ouvindo. Sempre acontece isso, a gente esquece de ligar o microfone. Tem os alunos querendo fazer perguntas aí, e a gente acha melhor agora, né, assim, liberar o espaço para ligar o microfone, que talvez a pessoa consiga elaborar melhor. Tatiane já levantou a mão, já esperava. Vamos lá, Tati, pode perguntar. Só liberar seu microfone. Oi, gente, estão me escutando? Sim. Oi, Fábio Belo, tudo bem? Sou Tatiane, você já deve Tudo bem, lembrar de mim aí, né, das inquietações, sempre muito generoso, com esclarecimento, enfim. Já parabenizar pelo livro, assim, eu sou muito transferida com a forma como você trabalha. É um livro que levanta, acho que, muitas questões norteadoras para a gente que está iniciando na pesquisa aí com atendimento online. Inclusive, eu desenvolvi uma pesquisa sobre o tema entre o período de 2019, primeiro semestre, segundo, onde eu propus entrevistar psicanalistas, né? E você imagina a minha angústia de iniciante na pesquisa e não ter um campo, de não ter referência para a gente trabalhar. Então, assim, muitas questões que eu desenvolvi lá, eu estou trabalhando agora. E, assim, uma das coisas que você traz no livro, eu acho que você trouxe também muito na palestra, é que o tratamento à distância pode acarretar, acho que, inúmeros benefícios, inclusive em relação ao tempo e recursos financeiros, se a gente pensar, inclusive, em comparação ao atendimento presencial em cidades maiores, por exemplo, né? E eu acho que também você deixa bem claro, tipo, apontar, acho que, uma espécie de crivo para a realização do atendimento online, acho que também muito em função dessa massificação do uso da tecnologia na atualidade. E assim, Fábio, me veio muita questão da perspectivas pós-pandêmicas, né, para o uso da tecnologia do consultório, principalmente a questão do corpo pulsional, né? Eu, inclusive, trabalhei recentemente um artigo com a Magali, a doutora e psicanalista, né, onde, inclusive, algumas questões eu vou possivelmente levar para o mestrado, onde a gente trata da temporalidade e espacialidade na dimensão do mal-estar, né, na experiência sensível na sabercultura, né? Essas consequências narrativas para o sujeito que demanda, né? Então, uma das questões que eu estou trabalhando é um abreviamento do circuito pulsional no uso dos objetos tecnológicos, né? Tanto nas redes sociais quanto nas demandas desses atendimentos online. Então, assim, se a gente pensar que a relação da temporalidade, né, é o que funda a espacialidade para Freud, né? Aí a gente pensa a questão do intervalo da espera nas primeiras demandas, né? O intervalo da espera do grande outro primordial vai desnaturalizar o instinto, portanto, incidir o campo pulsional a partir de uma estrutura, de um desejo, de um objeto que vai retornar, enfim, intervalo de espera, e retornando também, inclusive, algumas questões que o Freud traz em mal-estar na civilização, né, que ele chamou de crítica pessimista, onde ele propõe pensar que os avanços tecnológicos, enfim, da civilização, além de ter efeitos sucessivas, tem algum efeito sucessivos, perdas simbólicas, mas também é uma incidência de uma possibilidade de criação, né? Ele usa o exemplo da telefonia, enfim. E aí eu queria ver como é que você pensa, enfim, a questão do contexto do atendimento online, numa perspectiva pós-pandêmica, onde atendimento presencial e atendimento online vão ser demandas concomitantes e concorrentes, né? E a gente sabe que, querendo ou não, cai no idealismo, enfim, da questão tecnológica, facilitação e praticidade, que pode prejudicar determinadas operações psíquicas. Então, eu queria pensar com você aí como que a gente pensa esse corpo funcional dentro dessas demandas, né, considerando a questão da elasticidade técnica, eu acho fundamental. Inclusive, quando eu entrevistei psicanalistas, uma coisa que o Ismael falou é muito interessante, porque eles
de 4 psicanalistas que eu entrevistei, 3 já tinham atendido online há muito tempo, né? Só que esse tema estava velado, né? Não podia falar desse tema, e eles falam que eles atendiam online, só que eles faziam sessões de amarração durante o mês para colocar o corpo ali na cena, né? O corpo fala isso. Isso, Tipo, temperar a análise online com algumas sessões presenciais. Exatamente. Então, como é que você pensa essa questão do Freud também, dessa crítica pessimista, vamos dizer assim, dessa sucessão simbólica de perda, mas que implica também o inédito, enfim. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Obrigada, parabenizá-lo mais uma vez. Eu que agradeço. Excelente pergunta. O Freud fala do Deus de próteses, né? No Mal-Estar. Eu trabalhei essa noção também. Muito bom. É muito boa a metáfora que o Freud faz, porque é um pouco isso, assim, pensar nessa coisa da prótese, né, como suplemento para isso que o sujeito tenta completar, para retomar um pouco da sua onipotência perdida, né? E aí a gente, nesse regime novo da modernidade, assim, o sujeito que tem que ter mais tempo, mais praticidade, né, também vai entrar na análise com essa operação, com essa mesma operação. Aí cabe sempre muita cautela e cabe o caso a caso, né, Tati? É claro que com um paciente que está viajando, está lá no Canadá, está na Austrália, é esse o regime, não tem jeito, né? Dificilmente o analisando, né, vai achar um analista que ele confia, que ele vai estabelecer uma relação transferencial ali na cidade que ele mudou, no interior da Austrália, né? Tem a questão da língua, tem a questão da praticidade, enfim. Então, beleza. Agora, você está com um paciente que está aqui na cidade, né, que é seu vizinho de bairro e tal, e aí o cara fala assim, não, eu só quero online, porque é mais prático, não quero ver. Se isso começa a se tornar uma questão analítica, né, se você começa a perceber que no campo da metapsicologia do cuidado, afastar-se do outro é uma questão libidinal para esse paciente, cabe trazer, né, para reflexão, dizer, olha, você precisa vir, é importante fazer esse movimento, é importante renunciar ao tempo, renunciar, né, a a essa onipotência, né, que é manter o outro à distância, né? É essa dinâmica que eu quero pensar, né, no que produz efetivamente esse distanciamento ao longo de uma análise online. Então, assim, a questão é excelente e vai ter que ser analisada no caso a caso. E o contrário também, tá, Tati? Muitas vezes, o paciente só vai conseguir dizer algumas coisas online, porque a distância protegeu. Então, assim, uma paciente, por exemplo, que antes da pandemia, inclusive, ela só conseguiu falar da sua ideação erótica e da sua ideação suicida comigo através da carta. Então, ela escrevia uma carta, mas não conseguia falar presencialmente. Ia até a sessão, entregava a carta impressa, né? E dizia, você lê, mas só que eu não quero falar disso, mas eu quero que você leia. Isso é a distância, isso é uma certa dinâmica da distância, né? E isso vai entrar em cada análise no caso a caso, tá? Perfeito, obrigada. Valeu. Bom, Gabriel levantou a mão aqui, vamos dar a palavra para ele. Gabriel, pode perguntar. Oi, professores, bom dia, tudo certo? Bom dia. Então, a minha pergunta é um pouco até parecida com a da Tatiane, só que ela é mais voltada para a formação do psicólogo. Então, eu tinha participado de um evento sobre o cenário, né, da psicologia com a presidente do CFP, e se eu não me engano foi até antes de sair a possibilidade de estágio online. E ela falou muito sobre a importância da presencialidade, né, tanto no cenário terapêutico, que por conta que a gente perde muita questão corporal e etc. E também no cenário da formação do psicólogo.
E a gente está vivendo, né, um período atípico, que quando a gente normalizar, a intenção seria voltar, né, presencial. Sim. E com base nisso, a formação online, né, do estudante pode chegar a ser mais precária um pouco, por conta do setting terapêutico. Online ser um pouco diferente do presencial até, né, que pode afetar o desempenho. E eu concordo bastante com isso e percebi também que, por enquanto, né, o CFP vai manter essa postura em relação a isso, né, não vai abrir mão disso por enquanto, né. Sim. Então, até uma questão que a presidente do CFP trouxe foi que, antes disso, do cenário pandêmico, tinha até um parágrafo numa resolução que impedia, né, a psicoterapia online em caso de desastre. Então, tiveram até que suspender isso. Então, eles são bem, assim, reservados em relação a isso. Então, aí eu chego na grande questão. Eu queria saber a sua opinião, né, sobre isso. E uma dica, né, para as formações online. Sim. E quando voltar ao presencial, pode afetar muito o desempenho do psicólogo ou do psicanalista que está em formação. Perfeito. Demoramos muito também lá na UFMG para retomar os estágios, né, por conta dessas resoluções do Conselho, né, sempre conversando com o Conselho Regional aqui no nosso caso, né, mas também com o Conselho Federal. Daí o Conselho autorizou, né, lançou a cartilha do estágio, que não é para substituir tudo, mas que pode fazer o estágio, né, determinada pela supervisão também, né, então, assim, gostei desse passo do Conselho, acho que foi muito importante, porque, afinal de contas, a gente vai ter que treinar os analistas na clínica escola, durante a graduação em psicologia, em atendimento online. Eu acho que essa vai ser uma das grandes consequências da pandemia. É muito interessante, né, pensar em consequências positivas, de novo, sem cinismo, tá, gente? Assim, estou sabendo que tem 1.000 pessoas morrendo por dia no Brasil, tá? Então, não é para tirar nada positivo disso, mas, enfim, vocês entendem, né? Um efeito contingente, né, desse absurdo que a gente está vivendo enfim, a produção de estágios, né, e de uma pesquisa muito consistente, que vai vir, tenho certeza disso, né, com relação ao atendimento online. Então, isso vai mudar a formação do psicólogo também, né? E esse movimento, gente, assim, é sempre muito angustiante, é sempre muito cauteloso, né? A gente tem medo disso, a gente tem receio, e não é sem razão. A privacidade fica devassada, né? A questão que a Tati trouxe, né? Assim, existe todo um aparato ideológico contemporâneo que fica convidando a gente a virtualizar tudo, né? Isso é um perigo, assim, de ficar virtualizando a vida. A vida não é virtual, não é virtual. A vida não é à distância, né? Então, assim, é perigoso mesmo. Então, assim, fazer isso muito cautelosamente, eu acho que vai ser o que a gente vai fazer, mas vamos fazer, tá? A gente vai implementar estágio à distância na formação dos psicólogos. Isso me parece inevitável, uma das consequências inevitáveis da pandemia, né? É muito né, cauteloso, na verdade, introduzir pesquisa, formação agora nesse campo. Não é a última pandemia, né? Não é a primeira e não é a última. Não é a última. Isso vai voltar, não precisa voltar ano que vem, se Deus quiser, né, gente? Assim, até ateu falando aqui, se Deus quiser, né? Mas, enfim, esse negócio não precisa voltar, né, ano que vem, mas, assim, vai voltar. Em algum momento vai voltar. E a gente precisa estar melhor preparado para isso. Não estávamos, né? Não tinha, né, formação, né? Eu estou lendo o texto agora com os alunos da UFMG agora sobre clínica online. Isso apareceu e tal, mas assim, tá lendo mesmo, fazendo pesquisa. Então, minha recomendação para vocês é leiam, né, sobre esse tema, pesquisem. Vocês vão atender, mesmo que vocês atendam a maior parte dos seus pacientes presencialmente pós-pandemia. Mas vocês vão atender online. Isso vai aparecer cada vez mais, tá? Então, puxando até um gancho de um outro evento que a gente teve, né? O terceira jornada. A terceira não, estou confundindo até com outro evento que eu participei.
é da Jornada do Conhecimento aqui do Unilavras, né? Que o professor Rick, né, trouxe essa questão do novo normal, que a gente não está vivendo um novo normal, mas um período diferente, atípico, que assim que terminar, a gente vai voltar para o que era antes, mas com novas possibilidades. Então, acredito que esse momento aqui está abrindo mais caminhos, principalmente para a área da psicologia, e mostrando até a importância da gente no mundo e reconhecer melhor a profissão. Então, foi isso. Muito obrigado pela resposta e pela palestra de hoje. A todos vocês também, tá? Obrigada, Gabriel. Eu acho que a gente tem que acabar se adequando a essa nova realidade, não é substituindo toda a presencialidade por coisas remotas ou à distância, mas ter isso também como uma perspectiva, inclusive nas matrizes, né, nos formatos, porque é uma realidade que a gente não tem mais como retroceder. Ela veio e vai ficar, né? E assim, não preparar para isso também é um problema. Enfim, Diego tem mais uma pergunta, pode fazer, Diego. Bom dia, professor. Bom dia, professores. Eu tenho uma pergunta, pensando um pouco sobre o atendimento online e as formas como a gente pode tirar mais recursos dele, e eu acho que o Unilavras foi muito bom, especificamente na psicologia, que ano passado a gente fez um congresso sobre tecnologias, e a gente debateu muito isso, quantas tecnologias podem ajudar o profissional. E uma das coisas foi, por exemplo, até realidade virtual, uma coisa totalmente diferente para nós. Mas, por exemplo, você acha que esses recursos, como o compartilhamento de vídeo, imagem, podem ser auxiliares para um atendimento, ou eles tornam tudo menos formal, se podemos dizer assim? E como pode compartilhar, se tiver um exemplo para a gente também, com a sua opinião, como é que seria? Sim, eu não acho, viu, que seja um demérito, ou pior, ou menor, o atendimento online. Aliás, nas pesquisas que eu fiz no campo da psicologia, e aí não é só na psicanálise, muita pesquisa da psicologia cognitiva, da TCC, cognitivo-comportamental, eles são os grandes atuadores, assim, do online e o uso da realidade virtual como prática psicoterapêutica, né? Esses experimentos, principalmente com pacientes pós-traumatizados, né? Síndrome do estresse, síndrome de estresse pós-traumático, tem funcionado muito bem as terapias com realidade virtual. Então, pacientes que, né, usam óculos, né, vão para o campo da guerra de novo, enfim, criar reações a realidades virtuais tem funcionado terapeuticamente. Então, assim, não há demérito aí, né? Tem que ter pesquisa, gente, assim, a gente tem que fazer pesquisa, né? Mas existe, sim, um tipo de posição, né, que vem do reconhecimento, e aí não é nenhuma pressuposição, por enquanto não é pressuposição, que o ser humano, ele se funda no contato presencial, maciço, afetivo, com outro cuidador, né? A gente está partindo desse pressuposto, né? Tô ok dizendo que é um pressuposto, porque é uma hipótese, né? No campo científico é uma hipótese, mas, assim, por enquanto, não há subjetivação possível senão por aí, né? Ora, se é assim, eu quero que vocês sempre articulem isso. Uma concepção de subjetivação implica num fazer clínico. Eu preciso articular essas duas coisas. Não é desarticulado. Então, se eu estou sabendo que o sujeito é concebido dessa forma, se ele é constituído através do presencial, isso implica em consequências clínicas, no meu fazer clínico, né? E esse presencial aqui, é essa relação presencial, que também vai determinar as condições de adoecimento psíquico. Então, a partir daqui que eu vou fazer um fazer clínico. Então, na prática, né, o que eu tenho visto é, por exemplo, isso, o exemplo que eu dei, né, um paciente que vai escrever uma carta para poder dizer uma coisa que ela não poderia dizer presencialmente, né? Então, o virtual ele pode estar a serviço
do clínico, ele pode estar a serviço do cuidado, mas ele pode, né, sem dúvida nenhuma, ser parte dos elementos que compõem a resistência à análise, a resistência ao encontro, ao cuidado, né? Porque é do encontro, a gente sabe, que vem o traumático. Então, é muito provável, né, é uma probabilidade que a gente sempre vai deixar na mesa que, na medida que eu puder evitar o encontro, eu vou evitar. Porque foi no encontro que eu me traumatizei. Então, o virtual, a princípio, essa é a hipótese de base mesmo, o virtual, a princípio, vai ser um campo do desejo exatamente porque bota filtro no encontro, né? Então, sempre vai ser nessa direção, assim, a hipótese é trabalhar um pouquinho na crítica do virtual. Muito obrigado, professor. Eu acho que isso acrescenta muito, porque a gente acaba quebrando esse tabu do virtual que a gente tinha, de que, não, com certeza vai ser pior, é melhor a gente não mexer com isso. E agora o momento falou, não, vocês precisam aprender isso. Então, a gente está se renovando. Eu acho fenomenal isso. É um desafio e a gente está aceitando o desafio, de certa forma. Principalmente discutindo aqui em um encontro para psicólogos. Então, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Bom, vou abrir a última pergunta aqui. O Reinaldo levantou a mão. Reinaldo, quer perguntar? Quero sim. Primeiro, bom dia, Ismael, bom dia, Fábio, Michele, né? Foi muito bom essa mesa. Eu dei um curto-circuito aqui em questões que eu acho que é interessante pensar. Eu queria fazer uma pergunta muito na direção dessa última resposta que você deu sobre a questão do filtro, né? Porque na minha atuação, na minha clínica, parece que a transferência ficou mais maciça. Então, como fica isso em questão de tempo de um atendimento? Na sua atuação, o quê? Na atuação clínica, me parece que a transferência tem ficado mais maciça. Assim, tem esse filtro do encontro, do traumático, né? Parece que se diluiu um pouco. Eu queria saber, para onde de uma sessão, com uma transferência mais maciça. Se isso é ético, né? Tempo ou não. Pois é, Reinaldo, obrigado pela questão. Eu, de novo, acho que isso vai aparecer no caso a caso, né? A transferência narcísica, isso que o Ferenc chamou assim, de uma certa progressão traumatogênica, que vai articular sempre. Uma transferência narcísica, no sentido de uma onipotência do sujeito, né? O sentimento de onipotência que não deixa que ele seja tocado, né? Que ele seja, enfim, compreendido pelo outro. Isso vai aparecer na clínica do Ferenc e ele vai apontar isso na clínica presencial dele lá no início do século XX, né? Então, a problemática da transferência narcísica, vejam bem, está sendo colocada pelo Ferenc a partir dos pacientes difíceis, os pacientes muito traumatizados, né? Pela identificação com o agressor. Então, só para retomar isso muito rapidamente, o sujeito é traumatizado, ele se identifica com o agressor, né? Uma parte dele, que o Winnicott vai chamar de falso self, se identifica com o agressor e é a parte onipotente, narcísica. Outra parte dele, que o Winnicott vai chamar de verdadeiro self, é a parte sensível, né? A parte que fez contato, a parte que foi violentada, a parte que foi agredida. Essa parte sente tudo, mas nada sabe. Essa outra parte, onipotente, narcísica, sabe tudo, mas nada pode sentir, né? O problema, vai dizer o Ferenc, é que os pacientes chegam com esse eu aqui, onipotente, que sabe tudo, que te agride, que quer racionalizar tudo, mas que não consegue sentir aquilo que estão experimentando, não conseguem brincar, não conseguem experimentar a vida, porque foram violentados demais, né? Então, olha onde que aparece essa discussão sobre transferência narcísica. Em Ferenc, na clínica de pacientes hipertraumatizados. Não é paciente com pouco trauma. Hipertraumatizado, de abuso sexual infantil, ele está falando de abuso muito violento, né? Então, isso vai, obviamente, aparecer na clínica à distância também. Esses pacientes vão continuar a aparecer. E são eles que vão vir, inclusive, para a clínica à distância.
Então, isso vai ter que ser retomado também agora, nessa nova dinâmica, que você tem toda a razão, pode facilitar ainda mais a dinâmica do falso self, né? De se manter à distância, controlar o outro, né? Tem aparecido vários memes, né, do tipo assim, de cortar o vídeo, cortar o som do outro, né? Enfim, da gente poder controlar mais o outro, né, através do online. Né? Eu não quero ouvir meu analista, eu desligo. E aí eu falo que a internet caiu, né? Eu não quero ouvir meu analista, eu, né, eu ligo o computador aqui e fico vendo outra janela, fico vendo, né, outra coisa, fico vendo o gol do futebol aqui, né? Eu abro outra janela aqui. Então, assim, essa onipotência narcísica vai acontecer no online, sim, né? Mas assim como acontecia no presencial. Então, o meu convite é, vamos estudar o caso a caso, vamos ver como que essa dinâmica libidinal vai acontecer agora no virtual, tá bom? Ismael? Muito obrigado. Bom, acho que a gente está encerrando, não é isso? Isso. Professor, eu queria te agradecer mais uma vez, né, sua disponibilidade, foi muito esclarecedor e ao mesmo tempo muito profundo. Eu acho que a tua fala me lembrou uma aula que eu tive com a professora Maria Cristina Kupfer, lá na USP, quando ela falava que falar de psicanálise é muito simples, mas falar de psicanálise de maneira simples é muito difícil. Né? Eu acho que você conseguiu fazer isso de uma maneira magistral, assim, muito acessível. Né? É raro a gente ver essa acessibilidade no meio psicanalítico e acho isso cada vez mais necessário. Então, queria te agradecer por isso também, por uma fala tão acessível e tão sensível. Que bom, Também, obrigado. eu que não sou da área, né? Fiquei muito feliz de poder contar com você para um assunto tão atual, tão importante, tão necessário e que angustia muito não só o corpo de professores, mas também os alunos, né? Tivemos aí alguns momentos de tensão no semestre passado com essa pandemia, o estágio para, continua, fica, né? O CRP nos vários seminários, agora lançou uma cartilha de orientações, também ampliando as possibilidades práticas de estágio remoto, né, onde a gente pode se inserir, quais as limitações, que eu acho extremamente necessário e importante também, e ter também essa fala clara. Eu fui um pouco traumatizada na minha formação com a psicanálise, talvez por isso não tenha ido para essa área, né? Porque é justamente o que o Ismael falou. Às vezes você facilita a compreensão da psicanálise, às vezes você torna isso uma coisa inacessível, né? Eu sou dessa escola, para mim a psicanálise até então era inacessível. Às vezes eu consigo sugar um pouquinho do professor Ismael para poder compreender essa linha de raciocínio. Então, só agradecer mesmo, gratidão, viu? E, assim, tem alguém queira falar alguma coisa, os meninos Thales vai fechar aí para nós, mas, novamente, muito obrigada e que a gente possa ter futuramente alguma possibilidade da presença do encontro, que eu acho que é importante. Sem dúvida. Terminando a pandemia, me convidem aí para Lavras, tá bom? Pode deixar. Beleza. Já está com convite garantido. Autografar o livro, Fábio. Tá né? bem. Tá aqui na minha mão o livro, cheio de marcação. Obrigadão, viu? Uma noite de autógrafos aqui em Lavras. Combinado. E por falar em livro, gente, temos sorteios aqui do livro do CRP, né? Que vai falar de Clínica e Ética em Psicologia, relatos da Comissão de Psicologia Clínica do CRP. Nós estamos sorteando, não sei se dá para aparecer aqui, ó. Pessoal que seguiu lá o Instagram, o Insta do Psique, Thales, eu vou passar para você fazer esse sorteio. Mais uma vez, obrigada, professor. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, bora lá agora realizar o sorteio. Muitas pessoas participaram. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Do sorteio grande? Estava vendo você, né? Agora sim. Sim. Lembrando que vamos ter mais
4 sorteios, né, à noite, no final de cada Isso. palestra. Pegando os comentários. E o contemplado ou contemplada foi PC Vilela. Ah, me fala o nome, por favor. Deixa eu conferir se ela cumpriu com os critérios. Ela curtiu a foto, comentou corretamente e também é Patrícia Vilela. Patrícia Vilela. Isso. Ok. Depois a gente vai divulgar também no Instagram, né, os nomes dos ganhadores, não vai, Thales? Sim, vamos. Então tá. Então, Patrícia, a partir de segunda-feira, depois do meio-dia, você pode retirar o seu livro na portaria do Unilavras, viu? Então, se estiver aí, parabéns. E é isso, gente. Uma manhã super produtiva. Eu gostei muito. Ismael, ó, show de bola. Eu gostei muito também. Né? Muito bom, né? Então, assim, que a gente possa ter mais diálogos como esses, que a gente possa criar novas oportunidades, para a gente falar dessas questões, para a gente aparar um pouquinho, né, essas angústias que a gente fica aí com tudo que vem pela frente, mas é importante a gente ter novos olhos, né, outros olhares, para nos ajudar a construir, porque eu acho que é um campo de construção, a gente ainda está criando, está formando, e todas as considerações são importantes, as pesquisas, como ele mesmo disse, né, são muito necessárias para a gente validar ou não, e é para a gente alinhar melhor a nossa prática. Então, muito bom, muito importante. Né, Ismael? Concordo plenamente. Pessoal do estágio, olha o estudo de caso, hein? Olha a função que ele pode ter. Olha a dimensão e a importância que ele pode tomar. Né? Eu acho que é isso, né? Esse estudo de caso de conclusão dos estágios pode ser um caminho interessante, inclusive para trazer novos dados, novas reflexões, novas possibilidades de diálogo que são enriquecedoras para todo mundo. Né? Então, exatamente. Existe aí, né, o Ismael, uma nova proposta de DCN do curso de psicologia, claro que não vai se aplicar a quem já está no curso, mas para os que vêm aí, onde a questão da pesquisa está muito mais necessária. Então, estudos de caso, publicações, né, a construção de artigos, é o caminho criado, né, e só estamos aguardando aí uma aprovação da nova DCN, e isso vai ter que ser incorporado às nossas práticas de estágio também, né, da pesquisa, tatuar no tripé mesmo, ensino, pesquisa e extensão. É isso. Muito bom, gente. Então, assim, um excelente dia para vocês. Obrigada, Ismael, obrigada, professor Fábio, comissão aí do Psique, e todos vocês que participaram com a gente nessa manhã. Logo mais à noite temos mais 4 palestras aí, para a gente fechar o nosso dia. Tem o Luiz Fernando, tem a Suelen, eu não vou lembrar agora de cor todo mundo, a Thalise, né, tem a Thalise, tem uma galera para falar muita coisa boa ainda, e eu aguardo vocês logo mais às 19 horas, certo? Beijo então para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.